Olá, amiguinho, olá, amiguinha, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de genética. Hoje nós vamos conversar sobre a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, que nada mais é do que o estudo de várias características ao mesmo tempo. Então, nós vamos estudar 2, 3, 5, 10 características ao mesmo tempo. E quem fez isso pela primeira vez, obviamente, foi o próprio Mendel. Depois de ter estudado separadamente aquelas 7 características de ervilha, o Mendel resolveu estudá-las duas a duas para ver se o que acontecia com uma característica influenciava na outra e vice-versa. E ele usou exatamente o mesmo método. Ele partia de uma geração parental pura, ou seja, homozigota. Só que agora as plantas da geração parental diferiam em 2 características e não mais em uma só. Por exemplo, ele cruzou uma planta que produzia semente amarela e lisa com uma que produzia semente verde e rugosa. Pelos resultados da primeira lei, ele já sabia que amarela era dominante sobre verde e que lisa era dominante sobre rugosa. Como a geração parental é homozigota, ele esperava obter e realmente obteve em F1 100% de sementes com as 2 características dominantes. 100% de sementes amarelas e lisas. Aí ele plantou essas sementes da geração F1, elas se desenvolveram em pés de ervilha e ele deixou esses pés de ervilha se autofecundarem. E a princípio ficou surpreso ao perceber que ele encontrava na geração F2 todas as combinações fenotípicas possíveis, na proporção de 9 sementes amarelas e lisas, para 3 sementes amarelas e rugosas, para 3 verdes e lisas, para uma verde e rugosa. 9 para 3 para 3 para 1, ou 9 sobre 16, 3 sobre 16, 3 sobre 16 e 1 sobre 16. Tá? Da onde saiu esse 16? É a soma de tudo aqui, tá certo? 9, 12, 15, 16. Então, 9 amarelas e lisas de um total de 16, 3 amarelas e rugosas de um total de 16, 3 verdes e lisas num total de 16, uma verde e rugosa num total de 16. Quando o Mendel encontrou a proporção 9 para 3 para 3 para 1, imediatamente ele entendeu o que estava acontecendo ali. Vamos fazer um box aqui, ó. Vamos analisar uma característica de cada vez. Amarela com verde deu 100% de amarelas. Autofecundou amarela, deu 12 amarelas para 4 verdes. 12 para 4 é a mesma coisa que 3 para 1. Lisa com rugosa deu 100% de lisas. Autofecundou lisa, obteve 12 lisas para 4 rugosas. 12 para 4, também 3 para 1. Então, quando ele analisa separadamente, ele obtém as mesmas 2 proporções 3 para 1 que ele obteve na primeira lei. E quando ele analisa as 2 características ao mesmo tempo, ele obtém uma combinação dessas 2 proporções 3 para 1. Ó, eu quero uma semente amarela 3 e lisa 3. 3 vezes 3, 9. Eu quero uma semente amarela 3 e rugosa 1. 3 vezes 1, 3. Eu quero uma verde 1 e lisa 3. 1 vezes 3, 3. Quero uma verde 1 e rugosa 1. 1 vezes 1, 1. Ou seja, a proporção 9 para 3 para 3 para 1 mostrou para o Mendel que ele estava estudando eventos simultâneos independentes. O que acontece com o par de genes que determina a cor da semente é totalmente independente do que acontece com o par de genes que determina a textura da semente. Ou seja, estudar a segunda lei de Mendel nada mais é do que estudar vários casos de primeira lei ao mesmo tempo.
Eu, pessoalmente, acho mais fácil dividir os casos de segunda lei em casos de primeira lei e usar o teorema do E, tá? Essa semente aqui é amarela heterozigota. Quando eu autofecundo, eu estou cruzando azão azinho com azão azinho. Desse cruzamento, eu vou obter 3/4 de amarela para 1/4 de verde. Essa lisa também é heterozigota. Quando ela se autofecunda, eu estou cruzando errão, errinho com errão, errinho. Desse cruzamento, eu vou obter 3/4 de lisas para 1/4 de rugosas. Agora vamos estudar ao mesmo tempo usando o teorema do E. Eu quero que a semente seja amarela e lisa. Azão alguma coisa e errão alguma coisa. A chance de ser azão é 3/4, a chance de ser errão alguma coisa é 3/4. 3/4 vezes 3/4, 9/16. Eu quero que a semente seja amarela e rugosa, ou seja, azão alguma coisa e errinho, errinho. A chance de ser azão alguma coisa é 3/4, de ser errinho, errinho é 1/4. 3/4 vezes 1/4, 3/16. Eu quero que a semente seja verde e rugosa. Azinho, azinho e errão alguma coisa. A chance de ser azinho, azinho é 1/4, de ser errão alguma coisa é 3/4. 1/4 vezes 3/4, 3/16. E finalmente quero que ela seja verde e rugosa. Azinho, azinho e errinho, errinho. 1/4 de ser azinho, azinho. 1/4 de ser errinho, errinho. 1/4 vezes 1/4, 1/16. 9 para 3 para 3 para 1. Certo? Então eu acho mais fácil fazer assim, mas tem gente que prefere fazer com tabela. Então vamos fazer uma tabela e depois a gente vê regrinhas para facilitar aí a resolução de exercícios, tá? Então vamos lá, vamos chamar de azão o gene para semente amarela e de azinho o gene para semente verde. E azão é dominante sobre azinho. Errão é o gene para semente lisa, errinho é o gene para semente rugosa e errão é dominante sobre errinho. A geração parental do Mendel é uma geração homozigota. Para a semente ser amarela homozigota, ela tem que ser azão-azão. Para ela ser lisa homozigota, ela tem que ser errão-errão. A semente verde só pode ser azinho-azinho, rugosa só pode ser errinho-errinho. Beleza? Na hora de formar gametas, o que a gente já sabe pela primeira lei? Que azão se separa de azão, porque eles são alelos. E errão se separa de errão, porque eles são alelos. Mas o gameta tem que ter um gene para cada característica. O gameta tem que ter um A e um R. Que A esse cara tem para mandar para o gameta? Azão. Qual R ele tem para mandar para o gameta? Errão. Então todos os gametas desse cara terão os genes azão e errão. Aqui, azinho vai se separar de azinho, porque eles são alelos. Errinho vai se separar de errinho, porque eles são alelos. Mas o gameta tem que ter um A e um R. Esse cara só tem azinho e errinho para mandar para os gametas. Juntando os dois, nós vamos obter em F1. Esse manda azão, esse manda azinho, azão, azinho. Esse manda errão, esse manda errinho, errão, errinho. Então, em F1, 100% de azão, azinho, errão, errinho. Agora, nós vamos cruzar esse cara com ele mesmo. Na hora de formar gametas, azão se separa de azinho, porque eles são alelos. Errão se separa de errinho, porque eles são alelos. Mas a proporção 9 para 3 para 3 para 1 mostrou para o Mendel que o que acontece com esse par de genes na hora de formar gameta é independente do que acontece com esse. Então esse cara vai formar gametas com todas as combinações gênicas possíveis do par A com o par R. E quais são essas combinações possíveis? Azão, errão, azão, errinho, azinho, errão,
e Azinho, Rzinho. Na parte feminina da flor, a mesma coisa. Azão se separa de Azinho porque eles são alelos. Rrão se separa de Rrinho porque eles são alelos. Mas o gameta tem que ter um A e um R. Qual A e qual R o gameta vai ter é o acaso. Como um grande número de células sofre meiose para produzir gametas, nós devemos encontrar gametas com todas as combinações gênicas possíveis do par A com o par R. Quais são essas combinações? Azão, Rrão, Azão, Rrinho, Azinho, Rrão e Azinho, Rrinho. Agora nós vamos jogar esses gametas numa tabela de cruzamento. É uma tabela 4x4 que funciona da mesma forma que a hashtag pequena. Aqui você coloca os genes do pai. O pai é Azão, Azinho, Rrão, Rrinho. Aqui você coloca os gametas que o pai vai fazer. Vai fazer gametas Azão, Rrão, Azão, Rrinho, Azinho, Rrão, Azinho, Rrinho. Aqui você coloca os genes da mãe. A mãe também é Azão, Azinho, Rrão, Rrinho. Aqui os gametas que a mãe vai fazer. Vai fazer gametas com os genes Azão, Rrão, Azão, Rrinho, Azinho, Rrão, Azinho, Rrinho. Tá? Se por um acaso você tiver com falta de ar, saiba que é porque todo o ar está na tela, né? Zoei. Agora é só juntar os gametas, certo? Como é que vai ficar? Azão, Azão, Rrão, Rrão, Azão, Azão, Rrão, Rrinho, Azão, Azinho, Rrão, Rrão, Azão, Azinho, Rrão, Rrinho, Azão, Azão, Rrão, Rrinho, Azão, Azão, Rrinho, Rrinho, Azão, Azinho, Rrão, Rrinho, Azão, Azinho, Rrinho, Rrinho, Azão, Azinho, Rrão, Rrão, Azão, Azinho, Rrão, Rrinho, Azinho, Azinho, Rrão, Rrão, Azinho, Azinho, Rrão, Rrinho, Azão, Azinho, Rrão, Rrinho, Azão, Azinho, Rrinho, Rrinho, Azinho, Azinho, Rrão, Rrinho, Azinho, Azinho, Rrinho, Rrinho. Tá? Vamos fazer uma legendinha aqui, ó. Vamos colocar uma estrelinha amarela nas sementes que forem amarelas e lisas. Para ser amarela precisa ter pelo menos um azão, para ser lisa precisa ter pelo menos um rrão. São essas 9 aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? Estrelinha amarela nas que forem amarelas e lisas. Vamos colocar uma estrelinha vermelha nas sementes que forem amarelas e rugosas. Para ser amarela precisa ter pelo menos um azão. Para ser rugosa precisa ter 2 rrinhos. São essas 3, né? Então, essas 3 são amarelas e rugosas. Estrelinha verde nas sementes que forem verdes e lisas. Azinho, azinho, rrão, alguma coisa. São essas 3. E uma estrelinha preta na semente azinho, azinho, rrinho, rrinho, que é verde e rugosa. Então, pela tabela, nós vamos obter em F2 9 sementes amarelas e lisas, para 3 amarelas e rugosas, para 3 verdes e lisas, para uma verde e rugosa. O mesmo resultado que o Mendel obteve no campo, certo? Então, qual que vai ser a conclusão do Mendel que ele chamou de lei da segregação independente? O que acontece com o par de genes azão, azinho na formação dos gametas é independente do que acontece com o par de genes rrão, rrinho. Então, nós vamos formar gametas com todas as combinações gênicas possíveis do par A com o par R, são essas 4, e na mesma proporção. Cada gameta aqui não apareceu uma vez num total de 4? Sim, né? Então, a chance de eu sortear cada um desses gametas é 1/4, certo? Aqui a mesma coisa, né? Produziu 4 gametas diferentes, todos eles da mesma proporção. 1 para 1 para 1 para 1, ou 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, certo?
Quando Mendel publicou o que hoje nós chamamos de segunda lei de Mendel ou lei da segregação independente, dava a impressão de que ela era válida para quaisquer pares de genes estudados ao mesmo tempo. Só que o Thomas Morgan, que foi um outro geneticista estudando Drosophila, que é a mosquinha da fruta, viu que algumas características, quando estudadas juntas, tinham segregação independente e outras não. Aí perceberam que existe uma condição para valer a segunda lei. Só vale a segunda lei se os pares de genes estudados ao mesmo tempo estiverem em pares de cromossomos homólogos diferentes. Então, esse é o par de cromossomos 1 e 1', esse é o par 2 e 2'. Aqui está o par de genes Azão, Azinho, aqui está o par de genes Rão, R. Na fase 1 da meiose, o cromossomo 1 se separa do 1', porque eles são homólogos. E o 2 se separa do 2', porque eles são homólogos. Mas o que acontece com o par de cromossomos número 1 na meiose é independente do que acontece com o par de cromossomos número 2. Consequentemente, o que acontece com o par de genes Azão, Azinho é independente do que acontece com o par de genes Rão, R. Na hora de formar gametas, nós vamos ter gametas com todas as combinações cromossômicas possíveis do par 1 com o par 2. Quais são essas combinações cromossômicas possíveis? 1, 2, 1, 2', 1', 2 e 1', 2'. O cromossomo 1 carrega o gene Azão, o 2 carrega o gene Rão. O 1 carrega Azão, o 2' carrega R'inho. 1' Azinho, 2 Rão. 1' Azinho, 2' R'inho. Como esses eventos têm a mesma probabilidade de ocorrer, eu espero que todos eles ocorram e ocorram com a mesma frequência. Daí a probabilidade de eu sortear cada um desses gametas é 1/4. Nós sabemos atualmente que uma espécie tem muito mais pares de genes do que pares de cromossomos. Nós, por exemplo, temos algo aí em torno de 20.000 pares de genes distribuídos por 23 pares de cromossomos, ou seja, cada par de homólogo chega a ter milhares de pares de genes. Se por um acaso nós estudarmos ao mesmo tempo 2 pares de genes localizados no mesmo par de homólogos, aí não vale a segunda lei. Aí nós estamos estudando um caso de linkage, ligação gênica, ligação fatorial, associação ou vinculação. Tá? Por que não vale a segunda lei aqui, turma? Porque o que acontecer com desão na meiose também acontece com exão, eles estão ligados, eles estão no mesmo cromossomo. O que acontecer com desinho também acontece com ezinho, eles estão ligados, estão no mesmo cromossomo. Quando ocorrer a separação dos homólogos, esse cromossomo vai para uma célula carregando juntos os genes desão e exão. E esse vai para outra célula carregando juntos os genes desinho e ezinho. A única maneira de formarmos gametas desão, ezinho e desinho, exão é se ocorrer o crossing over. Só que a chance do crossing over não ocorrer entre 2 genes específicos é muito maior do que a chance dele ocorrer. Então, mesmo com a ocorrência do crossing over, esse cara nunca vai formar os 4 tipos diferentes de gametas na mesma proporção. E se os gametas não são produzidos na mesma proporção, não aparece 9:3:3:1 em F2 nunca, tá? Na hora de formar gametas, esse cara vai formar 2 tipos de gametas em maior porcentagem, que são aqueles produzidos sem a ocorrência do crossing, e 2 tipos de gametas em menor porcentagem, que são aqueles produzidos graças ao crossing. Nesse caso, quais seriam os gametas sem crossing? Com os genes desão, exão e desinho, ezinho. Com o crossing você faz o X. Desão, ezinho,
Dzinho, Ezão, tá? Existe toda uma teoria de linkage que a gente vai estudar numa aula posterior, tudo bem? Então existe uma condição para valer a segunda lei. Só vale a segunda lei se os pares de genes estudados ao mesmo tempo estiverem em pares de cromossomos homólogos diferentes, tá? Então daí a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente, ser enunciada dessa forma, né? Os genes para duas ou mais características, desde que estejam localizados em pares de cromossomos homólogos diferentes, irão segregar-se, irão se separar de forma independente, formando gametas com todas as combinações gênicas possíveis e na mesma proporção. Beleza? Existe uma série de regrinhas que facilitam muito a nossa vida na hora de resolver exercício. Uma delas é a regra da chave na hora de formar gametas. Imagina que o cara te dá esse genótipo e fala que esses 3 pares de genes têm segregação independente. Então nós vamos formar gametas com todas as combinações gênicas possíveis do par A com o par B com o par C. Se você for fazendo a distributiva, você consegue chegar. Eu acho mais fácil usar a regra da chave. Primeiro par de genes está em heterozigose? Tá, você coloca azão em cima e azinho embaixo. Segundo par de gene está em heterozigose? Tá, você abre uma chave na frente de cada gene. Coloca o Bzão em cima e o Bzinho embaixo. Terceiro par de gene está em heterozigose? Tá, você abre uma chave na frente de cada gene, coloca Czão em cima e Czinho embaixo. Agora é só vir seguindo a chave, né? Azão, Bzão, Czão. Azão, Bzão, Czinho. Azão, Bzinho, Czão. Azão, Bzinho, Czinho. Azinho, Bzão, Czão. Azinho, Bzão, Czinho. Azinho, Bzinho, Czão. E Azinho, Bzinho, Czinho. Como esses eventos têm a mesma probabilidade de ocorrer, eu espero que eles ocorram com a mesma frequência. Cada gameta aparece uma vez num total de 8, a probabilidade de eu sortear cada um deles é 1/8. Se fossem produzidos 16 tipos diferentes de gametas, a probabilidade de eu sortear cada um deles seria 1/16, certo? Só que você vai ver na hora de fazer exercício que é raro o exercício que pede para você montar a gameta. Normalmente o exercício de segunda lei, quando cobra alguma coisa sobre gameta, é apenas em relação ao número de tipos diferentes de gametas. Então vamos lá, imagina que o cara deu esse baita genótipo aí, falou que os genes têm segregação independente. Posso montar os gametas pela regra da chave e depois contar no final? Até posso, né? Mas eu começo resolvendo na minha folha de resposta e termino na folha do cara que está do lado. E o pior é que a resposta ficou na folha dele. Vamos dividir em casos de primeira lei e multiplicar. O cara que é azão, azinho, só azão, azinho, faz quantos tipos diferentes de gametas? 2. Bzão, Bzinho, 2. Czão, Czão, um só, né? Só faz gametas com o gene Czão. Dzão, Dzinho, 2. Ezinho, Ezinho, 1. Efão, Efão, 1. Gzão, Gzinho, 2. Hzão, Hzinho, 2. Como eu quero saber A, E, B, E, C, E, D, E, F, E, G, H ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu multiplico. Isso vai dar 2/5, que é 32. Então esse cara vai fazer 32 tipos diferentes de gametas. Só que percebam que o expoente 5 aqui é exatamente o número de pares de genes aqui que estão em heterozigose. Então, se eu quiser saber apenas quantos tipos diferentes de gametas o cara vai fazer, façamos 2 elevado a n, sendo n o número de pares de genes em heterozigose.
Aqui são 3 pares de genes em heterozigose e 2 ao cubo, 8 tipos. Aqui são 5 pares de genes em heterozigose e 2 à quinta, 32. Eu não preciso contar os pares de genes que estão em homozigose, porque multiplicar por 1 e deixar de multiplicar dá exatamente na mesma. Beleza? Então, quer saber apenas quantos tipos diferentes de gametas aquele cara faz? Faz 2 elevado a n, sendo n o número de pares de genes em heterozigose. Tudo bem? Agora aqui, turma, ó, vamos fazer um cruzamento. Imagina que eu vá cruzar um homem azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, com uma mulher azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Se eu fosse montar a tabela desse cruzamento, ela teria 64 quadradinhos, né? Porque cada um deles faz 8 tipos diferentes de gametas. 8 vezes 8, 64. Dá um trabalho enorme. Aí imagina que o cara pergunta, qual é a probabilidade desse casal ter uma criança azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão? Como eu estou trabalhando com eventos simultâneos e independentes, eu posso dividir em casos de primeira lei e usar o teorema do E. A probabilidade de nascer azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão é a probabilidade de ser azão, azão, vezes a de ser bezão, bezão, vezes a de ser cezão, cezão. E como que eu vou achar essas 3 probabilidades isoladas? Dividindo isso aqui em 3 casos de primeira lei. Como é que eu faço isso? Cruza o par A do cara da esquerda com o par A do cara da direita. Apareceu o cruzamento azão, azinho com azão, azinho. Pode aparecer qualquer cruzamento entre as, certo? Cruza o par B do cara da esquerda com o par B do cara da direita. Apareceu bezão, bezinho com bezão, bezinho. Cruza o par C do cara da esquerda com o par C do cara da direita. Apareceu cezão, cezinho com cezão, cezinho. Esses cruzamentos você já deve estar sabendo fazer de cabeça, né? Azão, azinho com azão, azinho. Qual a chance de dar um filho azão, azão? 1/4. Bezão, bezinho com bezão, bezinho. Qual a chance de dar um filho bezão, bezão? 1/4. Cezão, cezinho com cezão, cezinho. A chance de dar um filho cezão, cezão? 1/4. Ou seja, a chance desse casal ter um filho com esse genótipo é 1 sobre 64. Ou seja, na tabela com 64 quadradinhos, esse genótipo aparece uma única vez. Assim é muito mais rápido, né, turma? E qualquer genótipo, a chance vai ser 1 sobre 64? Então vamos ver. Qual é a probabilidade de este casal ter uma criança azão, azinho, bezão, bezinho, cezinho, cezinho? É a probabilidade de ter uma criança azão, azinho, vezes a de ter uma criança bezão, bezinho, vezes a de ser cezinho, cezinho. Azão, azinho com azão, azinho, a chance de dar um azão, azinho é meio. Bezão, bezinho com bezão, bezinho, a chance de dar um filho bezão, bezinho, meio. Cezão, cezinho com cezão, cezinho, a chance de dar um filho cezinho, cezinho é 1/4. Ou seja, a chance de esse casal ter um filho com esse genótipo é 1 sobre 16 ou 4 sobre 64. Na tabela com 64 quadradinhos, esse genótipo aparece 4 vezes. Tá? Divide em casos de primeira lei, multiplica, é muito mais fácil e muito mais rápido. Beleza? Estudar segunda lei de Mendel nada mais é do que estudar vários casos de primeira lei ao mesmo tempo. Beleza, amiguinhos? Bons estudos, aquela paz, beijos e tchau.